Nessa primeira parte, nós vamos identificar as melodias. Você vai achar, descobrir as melodias. Na segunda parte desse vídeo e a última, nós vamos descobrir as harmonias. Como que a gente descobre a harmonia? Aquela ideia do próximo acorde, que eu sei que muita gente gosta desse assunto porque tem muito a ver com as necessidades de cada um. Já falei muito sobre tocar de ouvido, descobrir o próximo acorde, identificar a melodia das músicas, mas nessa aula, pessoal, eu quero entregar tudo que eu tenho de conhecimento adquirido até aqui e que fez com que eu resolvesse todos esses problemas que eu enfrentei tocando ao longo desses anos. De identificar o próximo acorde, saber a progressão que está sendo tocada, identificar o tom do cantor, da cantora. Esta aula vai esclarecer tudo para você, porque eu vou dar o melhor de mim aqui. Se você está chegando agora no canal, comente, se inscreva, compartilhe, deixe seu like no vídeo, pessoal. Se vê um botão de hype aí, dá aquele hype que é importante, fortalece o canal aqui. Beleza, vamos lá. Primeiramente, o que você tem que entender? O ouvido, ele é muito relacionado com aquilo que você consegue perceber e memorizar. Não é somente a arte de ouvir, porque eu posso ouvir uma nota, esse som ser um tipo de som que entrou aqui, eu consegui identificar, mas eu não memorizar ele. Tocar outra nota? E qual que era a nota anterior? Então, se você perceber, o ouvido está mais ligado à memória do que propriamente você ouvir o som. A primeira coisa que você tem que saber, você tem que ser capaz de entoar uma nota, pode ser em Ian, em Lá, A, e tentar descobrir essa nota no piano. Esse é o primeiro passo para você poder identificar o som que você está ouvindo e que, nesse caso, está sendo gerado por você mesmo, para que você consiga identificar no instrumento qual é a nota que mais se aproxima. Às vezes você está cantando ali, você não está na frequência certa da nota, mas você vai tocar a nota que mais se aproxima. Sabe por quê? Porque aí entra a vez do ouvido relativo. Porque se você está nessa aula, é porque você tem o ouvido relativo. Você quer trabalhar o seu ouvido relativo. Se você tem ouvido absoluto, você nem estaria aqui. Concorda? E eu chamo de ouvido relativo absoluto porque parte da seguinte premissa. Se eu estou num quarto, eu estou com a minha família aqui, um dos meus filhos me chamam, eu não preciso descer e ver quem é que está me chamando. Eu já identifico, sei quem é que está chamando. Estou no meio de um monte de amigos, de alguém lá atrás, numa festa, me chama. Eu vou identificar. Se ele é um amigo meu mais próximo, eu já sei de quem é que está me chamando. Eu não preciso olhar. O que significa? Que através da minha memória auditiva, eu tenho a certeza absoluta, mesmo não tendo ouvido absoluto, quem está me chamando. E isso também acontece aqui com as notas. E daqui a pouco eu vou revelar algo que, é o caminho para você atingir os seus objetivos. Simplesmente isso. Vá anotando que nós vamos chegar lá. Então, a arte desse primeiro momento é você entoar, tentar segurar essa nota e depois procurar no seu instrumento. Mas olha só a importância desse estudo, primeiramente, para que você consiga executar. Você tem que falar. E aí, você tem que ser capaz de emitir novamente. Mais ou menos na mesma frequência. Quando você faz isso, você já está trabalhando a sua percepção. Porque eu estou falando com vocês agora, eu não tenho ouvido absoluto, mas vou tentar lembrar do que eu emiti agora. Eu acredito que esteja na mesma frequência. Vou tentar procurar isso no piano. Por que isso é tão importante? Porque quando eu procurar no piano, os sons que vierem após esse que eu estou entoando não podem me atrapalhar, fazendo com que eu saia desse som. Porque se eu sair desse som, aí vai ficar difícil de eu descobrir qual que é a voz do cantor, qual que é o acorde. Olha a importância disso. Eu acho que estou no mesmo tom, hein? Vamos lá. Vou procurar aqui. Ó, eu estou entoando ou comecei a entoar o Lá bemol. Deixa eu ver se existe uma outra nota que poderia ser sem ser o Lá bemol.
quando eu fiz isso uma oitava abaixo, e essa nota uma oitava abaixo, ela ainda afirmou que essa é a nota mais próxima, é a frequência mais próxima da nota que eu estou emitindo, então eu tenho, através do meu ouvido relativo, absoluta certeza de que é o Lá bemol. É simples assim. Se você, músico, pianista ou tecladista, sente a sua tocada muito vazia, sente que falta alguma coisa, eu dou aulas online para todo o país e exterior também. As minhas aulas são personalizadas, eu trabalho cada aluno individualmente e segundo o foco que cada um deseja alcançar. Quer saber mais? Meu contato está aqui na descrição. Percebe? Por isso que eu falo o ouvido relativo absoluto. Eu relacionei e tenho absoluta certeza agora, porque não adianta você ter ouvido relativo e não saber se você não tem a certeza, se você não tem absoluta certeza. Por exemplo, como eu estava falando das vozes lá dos seus parentes, quem te chamou? Pô, será que foi fulano? Será que foi minha avó? Será que foi minha mãe? Será que foi meu pai? Às vezes a voz feminina, o cara tá pensando que é uma voz masculina. Aí tá bem ruim mesmo. E não é o que de fato acontece. Isso que eu estou falando aqui dificilmente acontece. Ou seja, se sinta feliz, porque você já tem um ouvido relativo absoluto. Você percebe e tem absoluta certeza de quem é que te chama. E isso nós vamos trazer aqui agora para o instrumento. Então perceba que eu entoei o Lá bemol. Será que eu consigo entoar ele novamente? Porque agora eu sei a nota. Então se eu entoar ele fora eu vou saber. Entoei. Percebe como essa coisa de você pensar, memorizar, olha o que eu falei no começo aqui da aula, memorizar tem muito a ver com a memória. Se você não memoriza, você não tem como relacionar. Você só vai relacionar aquilo que você interiorizou, aquilo que você sabe e conhece. Entendeu? Aí você memoriza. Então, Lá bemol. Vou entoar uma outra nota, uma outra frequência e vou procurar. E a parte mais importante, como eu falei, é que quando eu estiver procurando, nada pode ser capaz de tirar eu da frequência que eu emiti. É isso que você precisa entender. Você veja que quando eu comecei, eu não sabia que era Lá bemol. E eu comecei aqui, ó. Você vê que eu paro porque acaba o ar, né? Aí eu volto, inspiro e emito novamente a nota no mesmo, na mesma altura, no mesmo som. Até que eu encontre ela no meu piano, no seu teclado. Vou emitir uma outra frequência, uma outra nota. O que eu fiz? A mesma coisa que eu fiz com o Lá bemol. Eu estou entoando agora o Ré bemol. Ou o Dó sustenido, né? Só que quando eu achei ele aqui, ele ficou próximo. Eu estava aqui, ó. Eu vou até uma oitava abaixo só para eu ter certeza de que essa nota uma oitava abaixo, ela ainda vai falar, é você mesmo. É você mesmo que eu estou procurando. O Ré bemol. Você está emitindo. No momento que você está pescando aqui, a audição ela é primária naquilo que você está emitindo. E aqui é secundário. Se você deixar de se concentrar aqui ou não ter a memória de decorar o que você está emitindo, quando você começar a procurar aqui, seu ouvido ele vai se dispersar. Ele vai começar a ouvir exatamente o que você está procurando. E aí a referência do tom lá se foi. Então, este é o primeiro passo. Procure emitir uma nota e vá primeiro fazendo ela várias vezes, tentando emitir várias vezes. Uma outra aqui, ó. Você vê, eu estou emitindo, parando, falando com vocês e emitindo novamente para ver se eu consigo na mesma altura.
Vou procurar aqui. Vou mostrar como que eu faço para procurar ela. Eu estou cantando um sol agora. Você vê? Passou raspando lá bemol lá, né? Foi sol. Então eu senti que ele rolou logo aqui nessa oitava, mas eu falei, vou confirmar descendo mais uma oitava. O que eu estou usando para identificar isso e para ser esse primeiro trabalho na minha concepção da percepção? O que eu estou fazendo aqui? Estou utilizando a escala cromática. A escala cromática, pessoal, é nota por nota do piano, do teclado. É nota por nota. Eu uso a escala cromática para identificar o som que eu estou emitindo. O próximo passo, ainda para descobrir as notas melódicas, você tem que ter a aptidão de tocar essa nota. Deixa eu falar algo importante que eu ia esquecer. Se você é voz masculina, você vai pegar o dó central do seu piano e vai procurar as notas descendentes para a sua voz masculina. Se você for mulher, você vai procurar ascendente. É assim que você vai fazer, procurando ascendente e voz masculina procurando descendente, sempre partindo do dó central. O próximo passo é o seguinte, você vai tocar dentro da oitava masculina, que é do dó central descendente, e da oitava feminina, do dó central ascendente, você vai tocar uma nota qualquer. E você vai tentar entoar, encaixar, igualar a voz sua com esse som que você está ouvindo no piano. Talvez você comece errado, desafinado. Olha como ficou interessante. Eu fui fazendo um envelope na nota para ela poder alcançar. Ó. Será que está certo? Não, eu estou fazendo uma outra voz. Vamos tentar ainda procurar. Aquela outra nota eu estava fazendo uma outra voz que combinava com essa, mas não era essa. Por isso que você tem que estar ligado. Óbvio, pessoal, estou aqui falando com vocês, trazendo a aula, e aí pode ser que fique disperso para mim também. Por quê? Este é um estudo totalmente de concentração. Você precisa estar absorto dentro desse processo de ouvir, reter, memorizar e executar. Pegar uma outra nota aqui e vou tentar entoar. Isso aqui é uma outra voz. Ó. É uma voz que combinou com ela, mas não é ela. Uma ideia legal é você fazer isso. Ó. Você está fazendo com que sua voz ela vá subindo de semi-semitom. É como se você pegasse o pitch bend do piano e fizesse isso. É isso. E aí, quando a nota se iguala, você para. É como se fosse um cara afinando o violão. Ele dá aquela nota e ele vai, com a referência de uma, ele vai pegar e afinar para chegar lá. Ó. Eu estou tocando aqui um dó, né? O cara quer chegar em dó, só que ele está em si bemol. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. E aí ele viu que afinou, ele para de apertar a tarraxa. Tá? Ok. Aí vai para a próxima. Entende? Esse é um exemplo fenomenal aqui que eu acabei pensando agora e deu certinho. Então é isso. Vou fazer mais uma busca aqui. Vou tocar qualquer nota e tentar pegar o tom. Viu que eu fiz o envelope? Que eu tenho absoluta certeza que é a mesma nota. Nesse caso aqui eu estou cantando o Lá. Vou fazer uma oitava acima para você ter certeza.
Você que é voz feminina, é mulher, você vai fazer isso da oitava do dó central para cima, ok? Agora nós vamos para a segunda parte. A segunda parte é perceber o que, pessoal? A harmonia. É perceber os acordes, exatamente o que a gente estava falando no começo. Para perceber a harmonia, veja bem, não basta você somente saber o campo harmônico, como muita gente estuda, né? Você já viu alguma música tocar o campo harmônico dessa forma que eu acabei de tocar? Não existe. A música, ela vai tocar as notas que eu acabei de tocar, mas não nessa sequência, que é uma sequência de estudo técnico, somente. Você precisa praticar o campo harmônico da forma que acontece nas músicas. Agora, um detalhe importante que eu quero falar para vocês. Não adianta você tentar praticar os acordes para que você entenda as progressões pensando nos acordes. Esse é o jogo. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Cada nota aqui que eu estou tocando é composta de graus. E você precisa decorar. O primeiro, o Dó maior, ele é o primeiro grau. Ré menor, segundo grau. Aqui eu falando de campo harmônico em Dó. Mi menor é o terceiro grau. O quarto grau é o Fá maior. O quinto grau é o Sol maior. Sexto grau, Lá menor. Sétimo grau, Si diminuto. Como que isso acontece nas músicas? E aqui, pessoal, tem uma chave que é essencial. Às vezes a galera até entende essa parte por graus, mas se ela não tiver essa conexãozinha que eu vou trazer aqui para você, você não vai conseguir identificar isso. A partir do momento que você sabe os graus, você vai ouvir uma progressão assim, ó. Por exemplo. Parece, sem querer, acabei fazendo a progressão do Let It Be, né? Sem querer. O que eu decoro? Os graus. Então eu vou entender que eu estou no 1, que fui para o quinto grau. Fui para o sexto, porque do quinto grau eu fui um tom para cima. E aí vim para o quarto. Voltei para o 1. Isso é muito importante, porque quando você aprende a trabalhar o seu ouvido para ouvir graus dentro de uma progressão, você começa a identificar não pelas notas, mas a forma progressiva que acontece. O que vai acontecer? Para cada música que você ouve, você não está pensando no Lá menor, Sol sustenido maior, não. Você está pensando nos graus. E os graus vai te revelar a qualidade, a estrutura do acorde. Não precisa falar o tom. Porque o tom, quando você simplesmente procurar aqui no piano, você já vai descobrir. Ora, se você já fez o teste ali, você cantando e descobrindo a nota que você cantou, depois o piano tocando e você emitindo a nota do piano, você já está num nível que você já pode pegar as músicas de ouvido, ok? Quando chega nessa parte dos graus, para pegar o tom, é 2 palitos. Então não se preocupe com um tom, com um acorde, mas se preocupe com um grau. E o que vai acontecer? Na música popular existem as progressões mais importantes, coisas que eu já falei aqui. E uma forma de você treinar progressão, para que ela venha ser um chiclete, né? Chiclete ou chiclé? Não sei como é que fala, depois vocês me ajudem aí. Uma forma de você decorar é fazendo as progressões, ó. Por exemplo, conforme eu vou trabalhando isso e eu vou visualizando os graus, aquilo que eu estou visualizando como grau, ele começa a fazer um sentido para mim lógico. É como se eu estivesse olhando o acorde. Só que se eu olhar o acorde, eu vou falar Dó, Sol, Fá, Sol, Dó. Isso vai ser um problema. Por quê? Porque quando eu estiver ouvindo uma música, eu não vou pensar em Dó, Sol, Fá. Eu não sei que tom que está a música. Então eu preciso pensar no grau. 1, 5,
Aí a porta se abre, meu irmão, e você vai para um caminho, o melhor caminho que você possa encontrar. Por quê? Independente do tom, você está sabendo o que está acontecendo ali. Aí você pega uma música que tem uma progressão descendente. Só que é o seguinte, quando você percebe essa progressão descendente, você já está pensando aqui, ó. Quando você tem o conhecimento dos graus, olha como é importante isso. Mesmo que você esteja ouvindo essa progressão em dó sustenido, você já vai pensar assim, ó. 1, 5 com baixo na terça, 6, 6 com baixo na sétima, 4, 1 com baixo na terça, 2, 5, 1. Você já vai descobrindo toda a categoria do acorde. E aí, para você saber o que eu estou falando, você está ouvindo uma sequência. Você não só vai saber o próximo acorde, você vai saber muito. Você vai saber a parte harmônica total, porque você está ouvindo essa progressão, meu irmão. É como se você sonorizasse o som da escala maior. Pô, eu sei a escala maior, ascendente e descendente, eu sei de cor. Eu posso começar a cantar ela aqui em qualquer tom. Eu não sei, eu não tenho ouvido absoluto. Vamos lá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Vamos ver que tom que eu cantei. Dó, dó. Não acredito que eu cantei no tom certinho. Dó, ré, mi. Essa aqui, eu não vamos considerar que eu tenho um ouvido absoluto não, tá? Mas acabei cantando a escala em dó, certinho. O que é mais importante? Eu falar as notas ou eu saber cantar os intervalos da escala ascendente ou descendente? É óbvio que eu preciso saber os intervalos. Porque não adianta eu falar a nota, dó, ré, mi, todas elas e cantar tudo desafinado, tudo fora, cada uma num lugar. Ou seja, as notas não vão ter sentido. O que tem sentido é a forma intervalar que eu estou cantando e que isso está gravado aqui, está impregnado aqui. É isso que você precisa saber. Galera, agora eu vou revelar aqui um segredo importante. Esse aqui é um lançamento de um curso. Está fresquinho. Acabou de sair do forno. Este curso ele está dividido por módulos e cada módulo ele é de forma progressiva. Ele vai fazer você identificar intervalos, as distâncias, mas não só teoricamente, praticando, para tirar as melodias, para tirar o tom das músicas, para tirar as introduções, para tirar as progressões harmônicas, que são mais de 60 videoaulas, pessoal, dentro desse curso. Você tem que estar apto, ao final do curso, desses exercícios, a identificar as melodias. Você vai estar apto a descobrir o tom do cantor. É algo direto ao ponto. Depois você vai ver uma quantidade, uma infinidade de progressões harmônicas. Todas as progressões com os baixos invertidos, todas elas das formas que elas acontecem no interior das músicas. É só assim que seu ouvido vai perceber e relacionar para que você identifique qual que é a progressão, qual que é o próximo acorde. E eu quero que você não tenha barreiras para poder adquirir esse curso de maior valor que eu tenho, de 597 para todos vocês adquirirem. Eu vou fazer esse curso por R$ 197, pessoal. E você pode pagar até em 12 vezes. Vai ser R$20 por mês, coisa assim. Um valor simbólico praticamente para um investimento muito grande nessa jornada. O link eu vou deixar aqui na descrição e também vou deixar no primeiro comentário fixado. Se você clicar nesse link e viu ele por R$ 197, adquira. Porque logo eu vou subir ele para o valor original. Quem foi guerreiro, chegou até o final desta aula, comente: eu fui até o final. Quero poder te conhecer, te cumprimentar aqui nos comentários. Vou deixar relacionado esse outro vídeo
importante. Aqui eu estou falando de 5 técnicas para que você estude no seu piano. 5 técnicas essenciais. Vá maratonando aqui no canal, porque aqui você tem grandes aulas importantes e que tratam exatamente das dificuldades do cotidiano que eu vejo nas igrejas. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e pra cima dele, hein?